Hoje eu estou aqui no complexo da Barra Funda da Rede Record, porque eu vou até a Record News conversar com meu grande amigo, aliás, um dos maiores jornalistas do Brasil, mas foi meu colega de escola, inclusive, grande Heródoto Barbeiro. Você foi um cara que, enquanto jornalista, durante toda a sua carreira, sempre defendeu o povo, sempre ficou do lado do povo, né? E acho que isso foi muito importante, assim, muito decisivo, né? Para o sucesso dessa carreira, né? Então eu queria saber, esse menino, filho de pessoas simples, que trabalhou muito, que batalhou, que morava lá no Glicério, foi fundamental, né, para essa carreira, né, eu acho base, que, né? Sim, foi. E que pese, né, como você sabe, nós somos um colega de escola. Isso, depois nós vamos falar disso. Vamos falar disso. Então eu entrei na faculdade e comecei a dar aula ali embaixo, na Baixada do Glicério, numa escola, no ginásio paroquial Nossa Senhora da Paz, na Rua do Glicério. Você começou a estudar, não foi? Que foi quando eu comecei a estudar como criança. Então fui trabalhar lá que barato. Como professor de inglês. Olha só. No primeiro ano, hoje, do curso fundamental, seria na época quinta série. Certo. Então eu morava lá embaixo, só quando eu passei a trabalhar como professor de inglês, é que eu parei de trabalhar como mecânico, borracheiro, aquelas coisas que eu fazia. Nossa, você trabalhou bastante Trabalhei tempo, até os 20 anos de idade. Então eu sempre vivi no meio do povo, né? No meio da população, entendeu? Por isso talvez tenha até me tornado corintiano, porque ser corintiano na época era só o povão era corintiano, você sabe. Exatamente. Continua corintiano. Continua corintiano. Agora, você estudou em vários colégios, parece que por causa da dificuldade dos teus pais, você teve que ir mudando de colégio várias vezes, né? É verdade. Por exemplo, meus pais não podiam pagar escola particular. E a escola pública na época era muito boa. Certo. Sabe que eu tenho vaga reminiscência, o posto de saúde era bom. Eu me lembro muito pequeno da minha mãe levando a gente no posto de saúde público, que ficava na Rua Oriente do Brás. Nossa Senhora. Aí a gente pegava o bonde, com a minha mãe, com os filhos do colo, e eu me lembro, devia ter uns 6, 7 anos de idade, não esqueço. A gente ia no posto de saúde, o posto de saúde era um negócio maravilhoso. Era bom, Tratava a gente muito bem, o médico era um sujeito extraordinário, entendeu? Não? Então eu convivi muito naquele pedaço. Então eu estudei ali na Glicério, estudei na Moca, estudei no Brás, no Romão Puigarê e estudei no Cambuci. E você estudava e parece que você tinha que cruzar o Parque Dom Pedro. Exatamente. À noite, inclusive, quando eu estudava no Brás, eu ia a pé, atravessava, mas não tinha problema nenhum. Naquela época você podia atravessar o Parque Dom Pedro, podia andar pelo centro da cidade, não tinha nenhum problema, entendeu? Hoje, como você lembrou bem, é uma situação complicada. E o bonde foi muito importante na sua vida. Porque teve uma época que você já conseguia ir de bonde, né? Você tinha já o passe escolar, não é isso? Exatamente. E aí que você começou a estudar lá no Bosque da Saúde. Exatamente. Onde eu também estudei. Mas você sabe por que o bonde é importante na minha vida? Eu sou a única pessoa que nasceu 2 vezes na região central. A primeira é quando a minha mãe me deu a luz, que aliás foi no hospital de Ipiranga, chamado Ciclo Operário de Ipiranga, onde eu nasci. E a segunda é quando eu fui, com 8 anos de idade, atropelado por um bonde. O cara que salvou a minha vida, está num livrinho que eu tenho sobre o centro de São Paulo. O cara que salvou a minha vida foi o motorneiro do bonde, foi o cara que dirigiu o bonde. Então as pessoas dizem, pô, você nasceu de novo, ninguém escapa do atropelamento do bonde. Porque o bonde tem jeito, tá né? Certo? Aquele arquiteto lá da Santa Família, lá em Barcelona, fugiu o nome dele agora, ele morreu de um atropelamento de bonde. Né? Então eu sou um cara que nasceu 2 vezes porque o bonde me salvou. Então eu sempre adorei os bondes, porque o bonde não me levou embora. Não me levava para passear, mas não me levou morto. E aí você ia da Praça João Mendes, né, que é a região central de São Paulo mesmo, do lado da Praça da Sé, que é o marco central de São Paulo, né? Aí você pegava o bonde e ia lá para o Bosque da Saúde, que já é Zona Sul. Exatamente. Estudar no Conde, que eu também estudei. Onde foi lá nós que estudamos. Exatamente. Então. Você estudava na classe da minha irmã, da Elza, que te mandou um super abraço. Muito obrigado. Muito obrigado. E como é que era isso? Quer dizer, você ia todo dia sozinho? Quantos anos você tinha nessa época? Naquela época eu tinha 16, eu fiquei lá, eu fiz o antigo colegial, então eu tinha 16, 17, 18, 17, 18, 19, mais ou menos ali, nessa época, eu não me lembro bem. Mas eu pegava o bonde na Praça João Mendes, que é a região central de São Paulo, o bonde do 12h15. Sim. E ele chegava quase 1 hora lá, porque eu estudava à tarde. Ah, tá. De manhã eu trabalhava
com meu pai, obviamente. E lá no Conde, eu lembro bem, você certamente vai lembrar, tinha um professor de história que foi, acho que, muito importante nas nossas vidas. Professor Raul. Professor Raul, né? Claro. Raul Rossi, se não me engano, né? E que deve ter sido fundamental, né? Sem dúvida. Aí, isso ajudou muito, esse professor de história, o professor Raul, você se interessar mais por história. Sem dúvida. Que você foi fazer na USP depois de história, não é isso? Exatamente. E mais, ele me contratou para dar aula particular na casa dele, não sei se era para a filha ou para o filho dele. Então eu tive a oportunidade de conviver com ele fora da escola. Que legal. Ele era advogado também. Isso, ele era advogado. Lembra ou não? Foi meu professor. E realmente aprendi muito com ele. Não só a história, mas aprendi muito a didática que ele tinha uma didática extraordinária. Exatamente. Aprendi muito. Agora, quando você chegou na USP, que você foi fazer o exame, né? Que vestibular, que na época tinha o exame teórico e tinha o clássico, o oral, né? Escrito. E aí quando você falou o seu nome, o que aconteceu? Bom, aí tinha uma banca na minha frente com o catedrático e dois doutores. O catedrático era o catedrático de História Antiga, professor Eurípides Simões de Paula. Aí ele olhou bem para minha cara e falou assim: escuta, você veio fazer história aqui só porque o seu nome é Heródoto? E aí, o que você respondeu para ele? Eu falei, não, eu vim porque eu gosto de história e tal, sempre gostei de história, meu pai sempre estimulou a gente a gostar de história. Aí ele brincando, disse o seguinte, a gente está procurando um modelo para colocar um busto lá na porta, vamos botar a sua cara lá. É verdade que você tem um irmão chamado Aristóteles, outro chamado Hipócrates, é isso? E um terceiro chamado Teofrasto. Nossa Senhora. Meu pai, pra você ver, meu pai veio, como eu te falei, meu pai até os 17 anos foi roceiro. Veio para São Paulo, casou com a minha mãe, meu pai devia ter uns 22 ou 23 anos de idade, então meu pai começou a estudar nessa época. E eu me lembro do meu pai com 70 e poucos anos de idade, meu pai só lia clássicos, Vieiras, Guerra Junqueiro, só os clássicos. Só os clássicos mesmo. Meu pai aprendeu latim, meu pai aprendeu grego. Olha que bacana. E com 70 e tantos anos, um dia eu chego lá no escritório do meu pai está lá estudando alemão. Eu falei, o senhor está estudando alemão? Eu estou estudando alemão. E disse que quando você estudava, ele estudava direito, era isso? Ele estudava direito. Nós fomos até colegas, porque quando eu entrei para a faculdade de Direito, meu pai também estava fazendo curso de Direito. Olha. Meu pai se formou com quase 50 anos de idade. Barato. E depois foi viver de advocacia. Abriu um escritório e foi viver de advocacia. E você foi professor de História muitos anos, porque eu lembro que você deu aula no Colégio Objetivo, né? Verdade. De História, o cursinho Objetivo. Então, se eu somar famoso. tudo, Leão, eu dei uns 25 anos de aula. Tá. Porque eu dei aula no cursinho Objetivo, no Colégio Objetivo, no Poeira e Domos. Eu dei aula na USP, eu fui professor da USP durante 12 anos. A Elza, minha irmã, que estudou com você, ela parou, aí quando ela voltou, foi fazer cursinho, você foi professor dela no Objetivo. No Objetivo. Então eu dei aula em muitos lugares. Dei aula no Santa Inês, que era o antigo Madureza, hoje é chamado supletivo, né? E aí a televisão começou porque você foi dar a aula do supletivo pela televisão, foi isso? Fizemos uma pergunta provocativa. A gente sempre tem procurado aqui fazer provocação. Às vezes a gente não consegue, mas a gente tenta. Ética é uma coisa muito abstrata e ela está diretamente ligada a algumas questões morais e ela é historicamente condicionada. Ou seja, a ética ela muda de civilização para civilização, de povo para povo e de época para época. Leo, a minha primeira experiência foi o seguinte, quando eu trabalhava no cursinho, lá no Objetivo, eles haviam comprado um equipamento de televisão para gravar aulas para os alunos de televisão. Tá. Só que o equipamento chegou no mês de janeiro e as aulas iam começar no mês de julho. Aí eu passava toda hora e via aquele equipamento montado, tudo montado. Eles tinham muito dinheiro, compraram um equipamento e fecharam a televisão. Aí eu falei, escuta, mas isso aí funciona? Cara, funciona. Eu falei, por que a gente não faz um jornalzinho no intervalo para os alunos, uma vez que as televisões são distribuídas? Aí o diretor falou assim, mas quem vai fazer? Eu falei, eu sou professor de história. Quer dizer, então eu e mais um técnico só, de uma maneira muito precária e rudimentar, como você pode imaginar, comecei a fazer o jornalzinho. Olha que bacana. No ano seguinte, eles contrataram a equipe da antiga TV Record, que era um pessoal muito bom, e esse pessoal da equipe então ensinou, não só a mim, mas um grupo de professores, a gravar o telecurso. Tá. Aí eu gravei 30 horas de telecurso de História do Brasil, aí aprendi um pouco mais, fiz alguma coisa para aquele telecurso que a Globo fez com a TV Cultura. Lembro.
E como o cursinho ficava na Avenida Paulista, embaixo da Gazeta, um belo dia o diretor, que se chamava Marco Aurélio, era o diretor da Gazeta. Ele Marco Aurélio, lembra? Não, você lembra dele? Faleceu, né? Faleceu. E ele me falou, olha, a gente está montando um programa chamado Show de Ensino às quartas-feiras. E a gente gostaria de te convidar como apresentador do programa. Olha que barato. Então eu passei a trabalhar com ele. Todo mundo deu uma passagem, começou pela Gazeta, é impressionante. Agora depois ele começou a marcar debates, começou a marcar entrevistas e ele me chamava, porque eu estava no prédio. Ah, tá. Entendi. Então eu fiquei um tempo aprendendo ali com eles na TV Gazeta. Aliás, um beabá aprendi ali. Ele te chamava. Ele me chamava. E você como aluno, porque daí você foi fazer jornalismo, né? Na Casper Libero. Na Casper Libero. No prédio da Gazeta. No prédio da Gazeta. Porque, veja, eu dava aula no prédio da Gazeta. Eu dava esses... Que eu também fiz lá. Você também fez lá. Trabalhava lá na Gazeta, na TV. Então eu fui fazer jornalismo lá na Casper Libero. E não sei se foi na tua turma foi isso, mas na minha turma foi especial porque, além de grandes professores, a gente teve grandes colegas que já eram profissionais e que precisavam do diploma. Eu estudei com o Celso Freitas, o apresentador do Jornal da Record. Estudei com o Dimenstein. Trabalhamos junto na CBN. Ernest Paul Eichhardt Weber, que era meu chefe na época, que era um grande editor e que hoje deve estar em algum jornal que eu não sei qual é. Mas, enfim, foi um grande aprendizado. O Pedro Outram, que era jornalista também já conhecido, né? Eu também tive essa sorte. Vou citar só dois. Maria Adelaide Amaral. Maravilhoso. Foi sua colega de classe. Meu colega de classe durante 4 anos. E também o professor Carlos, que hoje é diretor da faculdade e na época era o editor-chefe da revista Playboy. Olha. Eu chamava de Carlinhos. Carlinhos. Não, porque era uma troca de experiências. Hoje é diretor da faculdade. Né? Além dos professores, o Emir Nogueira. Tinha uma turma boa, realmente. Exatamente, o Elcio, aqueles grandes. Elcio, né? muito bom. Erasmo. Estou lembrando aqui. Lembro, claro. Maravilha. Agora, aí você fez jornalismo, mas para ter o diploma, né? Porque você já... Não, sabe por quê? Eu acho que aprendi muito lá. Aprendi também com os professores e aprendi com os alunos, porque na verdade eu me considerava um foca perto desse pessoal. Com certeza. Ali a maior parte já era editor, já era repórter especial, entendeu? E aprendeu muito, né? Porque hoje ele é o grande mestre. Então isso já tinha por volta de quase 40 anos, por aí? Por aí. Bom, eu comecei a viver de jornalismo aos 42. Que eu não fazia outra coisa senão trabalhar. E aí esse teu primeiro grande emprego como jornalista, já conceituado e tal, em que lugar foi? Bom, eu acho que foi na Rádio Globo, onde nós tivemos oportunidade de trabalhar juntos. Trabalhamos 11 anos pelo menos juntos. Então eu simultaneamente comecei a trabalhar na Rádio Globo, entrei pela primeira vez na TV Cultura para fazer o Vox Populi. Lembro, grande programa. Lembra disso? Eu fiz a fase final. Da cultura, né? Cultura. Aí eu fui para o SBT e trabalhei na implantação do jornalismo no SBT antes do Boris. Maravilha. Então eu simultaneamente trabalhava na Rádio Globo. Era o TJ ainda, né? E trabalhava, chamava TJ São Paulo. Isso. E o TJ Brasil, que era o dele. Eu era o editor-chefe do TJ São Paulo. Trabalhei lá nessa época também, fazendo o Aqui Agora. Implantamos o Aqui Agora. Que substituiu o TJ São Paulo no SBT. Um momento, imagino que a Maurício Soares, que hoje é diretor de programação da Globo, era o nosso editor do Aqui Agora. Eu lembro, claro. Maravilha. E aí, bom, na Globo você ficou quantos anos? Globo, CBN, né? Bom, das organizações Globo eu fiquei 28. Porque comecei trabalhando na TV Globo como editor. Aí trabalhei na Rádio Globo, na Rádio Excelsior, na Rádio Rural. Na Rádio Globo do Rio de Janeiro, que eu fui correspondente. Trabalhei no Jornal Diário Popular, que o Grupo Globo comprou. Isso. E depois ajudei a montar a CBN. Só na CBN, que aí você já era o Papa, né? Quanto tempo você ficou nessa fase? Na CBN? Bom, tem uns 20 anos, mas não vai falar para ninguém que já estão descobrindo minha idade, né? Nossa Senhora. Agora, quer dizer, no meio de todo esse trabalho, de tudo isso que aconteceu na tua vida profissional, você teve 2 casamentos, foi isso? Tive 2. A minha primeira mulher, não sei se você sabe, quando eu comecei a ganhar dinheiro dando aula, que eu dava aula objetivo e pagava bem, eu tinha um irmão que era, meu irmão Hipócrates. Que não era médico. Que não era médico. Era instrutor de aviação, dava aula de aviação. Eu fui tirar o brevet e eu tirei o brevet para voar. Olha, que maravilha. Então, sabe quando de vez em quando pinta aqui, será que eu vou virar piloto? Bom, não virei, mas conheci minha mulher que trabalhava na aviação. Ela trabalhava na Varig. Então, a minha primeira mulher chamada Ana. Começou como comissária. Depois ela foi parar como checadora
da Varig. Ela atingiu o auge. De lá ela foi para Transbrasil. E de Transbrasil ela era chefe das comissárias na Transbrasil. E com ela que eu tive meus dois filhos mais velhos, o Maurício e o Guilherme. Você tem mais agora? Não, só tenho dois. Ah, só tem os dois. Aí nós ficamos casados uns 12 anos aproximadamente, uns 12. Aí depois eu acabei me separando, só que as crianças acabaram ficando comigo e não com ela. Porque ela também, ela falava inglês, falava alemão, falava francês, falava italiano. A mulher era um gênio, infelizmente ela faleceu. E ela fez concurso e foi trabalhar na Receita Federal. No aeroporto, para variar, imagina só. E aí as crianças ficaram comigo, morando comigo. E aí quando eu me casei pela segunda vez, minha mulher, a Valquíria, se casou com 3, se casou comigo e com meus dois filhos. Agora, como é que você teve uma fase aí de pai solteiro, então? Tive. E mas quando eles eram pequenos, você imagina, uma mulher com todas essas qualidades, ela ficava muito pouco em casa. Então eu é que dava banho, eu que trocava a fralda, eu que carregava, eu que passeava. Eu fui o pai e mãe dos moleques. Aí isso também acho que o glicério te ajudou. Me ajudou muito. Ajudou muito. Não tem tempo ruim, meu amigo. Você tem que se virar. Agora, tinha que estudar muito, né? Eu soube que inclusive você tinha, que você falou para o seu pai que você precisava entrar na USP e tal, num determinado momento, que ele falou, olha, deu um livro, né, do Bunnes, né? Que era o grande livro de história da época, né? E você se virou sozinho para entrar sem vestibular, sem nada, né? Eu estudei. Porque meu pai achava o seguinte, o único jeito de a gente sair daquele atoleiro era estudando. Porque nós não tínhamos herança, tá? Então era trabalhar, você não ia sair dali, porque o meu trabalho, como eu já falei, era um trabalho braçal. Com certeza. Então a gente estudou. Então eu estudei na União Cultural Brasil-Estados Unidos, simultaneamente 7 anos. Por isso é que eu fui dar aula de inglês quando comecei. Entendi. Entendeu? E depois, aí eu fiz 2 faculdades juntas, eu fiz Direito e fiz História. Quando eles investiam, o pouco que tinha, eles investiam no ensino de você. Eu dava número de aulas suficiente só para me manter, o resto eu estudava. Então você pode imaginar de palestra, de curso, debate, em qual que eu fui. E o dia que eu me formei em História, eu fiz vestibular na USP para o curso de japonês. E comecei a estudar 2 anos de japonês. Gente, você fala japonês então? Eu não falo, agora eu já esqueci muito. Mas na época eu falava um pouco de japonês, eu escrevia um pouco de japonês. Mesmo porque eu estava, você imagina, lá no Glicério, eu estava muito perto do bairro japonês. É verdade. Onde está a minha igreja. Pois é, a igreja que eu queria saber, como é que você, né, nascendo no Glicério, essa história toda... Minha mãe é católica, meu pai era ateu, a minha família toda é católica. Como é que eu você fui foi criado em budista? colégio. Como é que eu fui virar budista? Antes de eu ser budista, quer dizer, no meu caminho do catolicismo pelo budismo, teve uma passagem pelo ateísmo. Eu fui ateu. Eu frequentava o Centro Anarquista do Brás, na rua Rubino de Oliveira, número 55. Por quanto tempo isso? Isso foi alguns anos. Por que eu virei budista? Na verdade foi o seguinte, eu estava estudando na USP, eu era estudante da USP, eu estava uma miséria ainda danada, dando aula em Madureza. Aí um professor lá, que se tornou meu amigo, o professor Ricardo, falou assim, escuta, você não quer dar umas aulas de inglês para uma senhora japonesa? Eu falei, por onde é? Lá na Liberdade. Aí eu fui lá na Liberdade. Cheguei lá no casarão, entrei no casarão, fui tentar falar com ela só falava japonês. Eu falei, ela só fala japonês, eu não falo japonês, ela quer aprender inglês, aí eu falei, não vai dar certo. Aí entrei na casa e tinha um grande espaço. Aí eu falei, escuta, o que é isso aqui? Aí ele falou, isso aqui é um centro, é uma comunidade zen budista. Eu falei, zen budista, mas e aquele magrinho que está ali? Eu falei, aquele é o Buda. Eu falei, mas o Buda não é aquele gordão que parece o Leão Lobo, assim? Você faz... Ele disse, não, meu, aquele não é o Buda. Eu falei, mas escuta, como é que faz isso aqui? Ele falou, não tem como faz. Se você quiser vir sábado, fazer uma meditação aqui. Não tinha teoria. Não tinha teoria. Aí eu fui lá fazer. Mas é mais porque eu aceitava tudo quanto era desafio que apareceu na minha vida. Eu falei, eu vou lá. Quando eu cheguei lá, fiz o primeiro meditação de 1 hora, eu falei, esses caras devem ser tudo doido aqui. Você fica olhando para a parede, é verdade? Fica olhando para a parede, sentado olhando para a parede. E um cara
um monge, um pedaço de pau na mão, andando no meio, de vez em quando ele dá uma paulada aqui nos caras. Falei, pô, os caras ainda aqui apanham, meu. Depois eu soube, obviamente não é uma paulada, é uma batidinha para você poder acertar. Mas aí acabou, eu perguntei, escuta, como é que eu faço para aprender esse budismo? Ela falou, olha, não se aprende. Eu falei, como não se aprende? Não se aprende porque não tem tradição oral. Eu falei, então como é que eu vou aprender? Por intuição. Eu falei, como é que é? Olhando para a parede. Eu falei, eu vou vir aqui para ficar olhando para a parede. Porque deve mexer com a ansiedade. Você não tem a dúvida, claro. Eu estou há 40 anos nessa história. Tem inclusive um livrinho publicado chamado Buda, Mito e Realidade, contando um pouco sobre o que é o budismo. Você escreveu um livro? Escrevi. Inclusive por isso que você fazia yoga lá no meu prédio, lá no Shimada. Lá no Shimada, exatamente. Shimada, que né? tem um pouco de ligação com o budismo, porque aquelas posições de meditação são yoga. E o que te trouxe de bacana assim, na vida, nas suas relações sociais, essa coisa toda? Olha, vou dizer o seguinte, o ponto central, o controle do ego. E eu treino controlar o meu ego. Às vezes ele escapa, viu, Leão? Porque meu ego às vezes é uma desgraça. Né? Mas, ou seja, é o controle do ego, da gente entender o seguinte, da gente entender os limites da gente tratar as pessoas com dignidade. Então eu acho que isso ajuda no jornalismo, ajuda em qualquer lugar. Eu acho, ajuda muito no jornalismo. Desde que eu te conheço, eu acho que você exerce isso lindamente. Inclusive trabalhamos, né, como a gente falou, 11 anos eu fiquei na Globo e esses 11 anos a gente era vizinho de estúdio. Exatamente. Né? E sempre essa mesma delicadeza. Depois aqui, mesmo na Record, né, trabalhamos juntos aqui 3 anos, mesma delicadeza. Então, eu acho que te fez muito bem. Não, eu acho que faz muito bem. Né? Agora, você, quer dizer, como professor de história, imagino que não, mas como jornalista, e esse jornalista que você se tornou, que é acho que mais faz palestras, né, no Brasil e tal, acho que tinha o Joelmir, o falecido Joelmir, que também fazia muito, né? Mas eu acho que você é hoje um dos mais prestigiados jornalistas desse país. Você conseguiu ficar rico com isso? Não consegui ficar rico, mas estou confortável. Para você ter uma ideia, eu tenho um apartamento que mora lá perto de você, eu tenho uma reserva ambiental, um pedaço de mato que está tombado, você já esteve lá. Eu tenho essas 2 propriedades e eu vivo tranquilo. Entendeu? Então eu não fiquei rico, não. Eu não sou um artista, como você sabe, vivem bem. Então eu acho que eu tenho o suficiente para viver tranquilamente. Agora, o que seus filhos fazem? O que são... Nada a ver com jornalismo. Nada. Você tem ideia, um deles é web designer. Nada a ver. E o outro está trabalhando agora com movimentação de container no Porto de Santos. Porque minha irmã também é manager de uma empresa de container. É um maluco. E ele trabalha na empresa lá. Quer dizer, sinal também que você não fez pressão. Não. Agora, você... Nem de religião. Nem de religião. Nunca falei para eles serem budistas. Agora eu soube que você... Tudo bem, que você não precisa ter ficado rico, nem querer ser rico. Mas é verdade que você tem fixação por Kombis? Eu estou rindo porque eu também já tive uma Kombi na minha vida, eu amava a minha Kombi e sempre fui debochado por isso. Como é que é essa história com a Kombi? Pô, isso vai me remeter de novo lá embaixo na oficina mecânica. Por quê? Porque na época o socorro não era como é hoje, esses carros da Porto Seguro, não. Era assim, quebrou o carro não sei aonde, pega a Kombi e vamos lá. Aí pegava aquela Kombi velha, caía nos pedaços, jogava as ferramentas tudo lá dentro e lá ia... Então foi por aí que eu comecei a mexer com o Kombi. Depois disso, quando eu já estava trabalhando, eu tinha dinheiro, aí eu comprei a Kombi. Então eu tive, sei lá, 6, 7 Kombi. Eu tenho hoje ainda tenho uma. Mas hoje não é mais tão velhinha como era antigamente. Mas eu tive uma. Mas você anda com ela assim? No final de semana, um dia eu cheguei aqui, não queria me deixar entrar aqui na porta, fecharam a porta aqui, falaram, não, entrega aqui no fundo. Eu não, eu vou trabalhar aí, pô. Aí me deixaram entrar. É verdade que teve um dia que você passou o maior carão na esquina da Augusta com a Paulista por causa de uma Kombi? Pegou fogo. Como é que faz? Eu não sei, eu sei que correu todo mundo com um extintor de incêndio e tal. Já tinha marronzinho, essas coisas? Não tinha. Foi antes. Foi antes. Aí, na época as Kombis eram muito velhas, e pegou fogo. Ela pegava fogo muito antes. Sim. Agora não pega mais fogo. Agora a última Kombi foi produzida quando?
Não, agora esse ano, 2013, é o último ano de produção da Kombi, vai parar. Ainda existe? Ainda existe. Tá. Ainda, se quiser comprar uma novinha. Não sei, minha mulher quer correr da Kombi. Só para te deixar confortável, eu tive uma Kombi cor de abóbora. que me ajudava mas você sabe qual que eu tive uma? Eu tive uma azulão. Você lembra que cor que eram os carros do Serviço Funerário de São Paulo? Azul. Sabe como é que era apelidada? Funerária. Eu ia na Globo lá com ela, com a funerária. Sabe que um dia que fizeram comigo de sacanagem lá? Cortaram de papelão uma cruz e colaram atrás da Kombi e eu não vi. Aí eu saía na rua e falava, onde é que é o enterro? Eu falei, como assim enterro? Eu tinha aquela cruz atrás, os caras acharam o cara do Serviço Funerário. Você foi muito zoado pela Kombi. Muito. Mas você não desiste, não, fiel sempre, né? Agora, Heródoto, você... Falando isso, que signo você é? Que dia você nasceu? Eu nasci no dia 28 de março, eu sou do signo de Áries. Áries faz, né? Áries faz. E agora, você é assim mesmo? Uma pessoa, vamos dizer, agora com o budismo eu imagino que não, mas uma pessoa temperamental, uma pessoa que não sou. Sai fazendo primeiro, depois pensando? Não. Eu sou uma pessoa de convicções. Tá. Entendeu? Eu formo convicção sobre as coisas. Mas eu não sou uma pessoa temperamental, não. Pelo contrário, o budismo me ensinou a ser um cara bem assentado. Agora, você tem umas frases famosas, né? Porque a gente sempre ouve, né? Dizer que o jornalista tem que ser imparcial, essa coisa toda. Você tem uma frase que diz exatamente o contrário, que o jornalista não pode ser imparcial, que não tem como, né? Exatamente. É isso mesmo? Você acredita nisso? Eu acredito nisso. Por que razão? Você sabe bem disso, você, meu colega. Porque quando você escreve alguma coisa, você opina sobre aquela coisa. Quer você queira, quer não, você opina. Quando eu opino, até quando você dá informação, né? Até quando você dá informação. Olha, então se eu tenho opinião a respeito, como é que eu posso ser imparcial? Então as pessoas confundem imparcialidade com isenção. Então eu acho que nós, jornalistas, temos que perseguir isenção todo dia. Eu falo perseguir porque ela é dinâmica. Exatamente. Quando a gente bobeia, a gente pisa na bola. Esse eu acho que é o grande exercício da profissão, né? Sem dúvida. Eu concordo plenamente com você, por isso que eu fiz questão de insistir, porque a gente sofre muito com isso, né? Sem dúvida. É a grande angústia, eu acho, do jornalista, né? Perseguir isso todo dia. Exatamente. Você imagina, às vezes a gente bobeia, né? Na minha opinião, você sabe que o que mais nós jornalistas pisamos na bola? Da gente publicar coisa que não aconteceu. Ou não é? É verdade. Você publica uma coisa que não aconteceu, aí você atinge pessoa, você atinge empresa, e aí não aconteceu. Quando aconteceu, não, aí a gente vai e tem que falar mesmo. Agora, não aconteceu, né? Eu acho que é uma pisada na bola ética muito forte. É o grande sofrimento da gente, né? Eu lembro de uma notícia de um casamento que eu dei, que tinha acabado o casamento. Aí disseram, não acabou. Fiquei numa angústia, aí 4 dias depois acabou. Aí você, bom, já que o Leão anunciou mesmo, vamos acabar com esse casamento aqui. Agora, essas coisas acontecem. Agora, eu falei muito dessas palestras. Você gosta de fazer palestras? Eu gosto. Misturando assim, a coisa do professor com o jornalista? Gosto, sabe por quê? Porque geralmente após a palestra tem debate, tem perguntas. Tá? E outra coisa, você aprende também com o auditório. Tá? Você dando palestra tem que estar constantemente aprendendo. E você sente a utilidade do seu trabalho, né, quando você está fazendo isso, né? Quer dizer, eu pelo menos quando vou fazer palestras também, eu percebo isso, assim, como é importante, quer dizer, porque às vezes você faz informações, dá as opiniões e tal, mas a gente não sabe a repercussão que isso tem, como isso toca nas pessoas. Acho que na palestra você percebe, né? Percebe, realmente percebe. Na aula também você percebe. Exatamente. Você tem uma ideia? Quando eu comecei a dar aula, tinha 200 pessoas na sala de aula. Eu cheguei a dar aula em Ribeirão Preto, a aula era num auditório de teatro, Teatro São José de Ribeirão Preto. Sabe quantas pessoas tinha lá? Mais de 300. Não, e é uma coisa legal que o Heródoto, isso é um testemunho mesmo. Trabalhamos juntos várias vezes, né, muito tempo, e eu vi, assim, a gente até concorria um pouco nisso, que eram os que mais atendiam os estudantes, né? Porque sempre tinha um estudante querendo fazer um trabalho de formação de curso e tal, né? De acabar o curso e tal, e aí você sempre estava lá com a maior paciência e tal. Quer dizer, você acha que isso faz parte também? Faz parte. Eu acho que isso faz parte, Léo, não só na profissão de jornalista, qualquer uma outra. Porque, veja, se eu não passar para alguém aquilo que eu sei, vai se perder. E eu acho que para a gente ajudar a sociedade a melhorar um pouquinho, não custa nada passar um pouco da minha experiência, da minha vivência, da minha experiência, 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 da min
experiência, você da sua, um médico da experiência dele, um taxista da experiência dele, né? Para não deixar isso se perder. Então eu acho que a gente não faz favor nenhum em receber esse pessoal, eu acho. Agora, pensando nessa tua trajetória tão interessante, tem algum arrependimento ou você acha que você fez tudo exatamente como deveria ser? Não, eu vou dizer para você o seguinte, toda vez que o cavalo passou arreado na minha frente, eu montei. Algumas vezes ele se atirou na primeira parede que estava na frente. Entendi. Claro. Entendeu, não? Mas valeu, né? Mas valeu. Percebe ou não? Ou seja, passou eu montando e acabei batendo o focinho lá e me quebrando inteiro. Com certeza. Tá certo? E começando imediatamente a me levantar de novo porque não deu certo. Mas isso é um ensinamento também, né? Entendeu? Agora, recentemente passou um cavalo muito bem arriado que você montou e que acabou trocando a rádio CBN, né, que era uma tradição já você lá, e a TV Cultura. E a TV Cultura, que também já era uma tradição você lá, por um caminho assim, de desafio. Né? Qual foi esse? Bem, nós voltamos aqui ao Brasil em discussão. Você que está nos acompanhando na Record News. O nosso entrevistado de hoje é o ministro do Esporte, o ministro Aldo Rebelo, e na nossa bancada os jornalistas Álvaro José, Fernando Beirão e Luiz Gustavo Alves, aqui do R7, da Record News, da Record. E nós estamos aqui no jornal da Record News com o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes. Prefeito, muito obrigado, boa noite, obrigado pela participação conosco aqui no jornal. Prazer é todo meu estar aqui com vocês. Então, montou esse cavalo? Pois é. Lindo esse cavalo. Lindo, exatamente. Recebi uma proposta para trabalhar no braço de notícias da Rede Record, que é a Record News. Record News. E aí, quando eu percebi que ia me dar uma nova oportunidade de aprender mais coisas, de trabalhar junto com uma equipe extraordinária, aí eu então saí da CBN, saí da TV Cultura, estava fazendo Roda Viva, tive até aquele Roda Viva com o Serra, bem pertinho ali, né? E aí vim para cá. Estou extremamente feliz de trabalhar aqui. Estou realmente feliz. E lá, eu soube que o pessoal da CBN não acreditava que você fosse trocar aquela estabilidade, aquela tranquilidade, né? Aquilo tudo que você representava para a CBN por um caminho novo, né? Quer dizer, você é de arriscar mesmo, né? Então, eu sou de arriscar. Tanto que eu falei para você que os cavalos passaram e alguns eu realmente quebrei a cara. Agora, eu estou feliz aqui, estou há 2 anos aqui, estou muito feliz de ter trabalhado aqui. Tive a oportunidade de fazer coisas que eu nunca fiz na minha vida. Trabalhei na cobertura dos Jogos Olímpicos de Londres, trabalhei nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara. Tenho viajado em um outro lugar para fazer debate, então isso para mim está me trazendo uma contribuição que eu não tinha. E eu devo aqui ao convite que a direção da Record me fez. Agora, houve recentemente uma mexida, né, na Record News. Alguns programas acabaram e tal. Quer dizer, parece que foi no sentido de deixá-la mais jornalística, é isso? Exatamente. E tem novidades? Eu acho que as novidades, eu creio o seguinte, eu creio que nessa reorganização do canal, eu acho que agora vai ficar mais focado em notícia, porque estava com muito programa, que eram programas bons, mas não eram noticiosos, eram mais na linha do talk show, do entrevista, etc. Então agora já se focaram realmente em notícias. Que a emissora, eu lembro, foi criada, era a Rede Mulher, né? Exatamente. Aí virou Rede Record News, para justamente ser uma emissora de notícias, como o nome indica, né? Exatamente. Eu estive, inclusive, recentemente na Record News Vitória, que foi inaugurada agora há 15 dias. E a expectativa lá era na cidade de Vitória, capital do estado do Espírito Santo, bastante importante, porque estava focada agora em notícia. Tem o horário nacional que eu faço e tem os horários locais que os nossos colegas de lá fazem lá. Jornalistas de lá. Isso é legal também, né? Porque abre também campo aí em todas as praças, abre também, né? Portanto, de emprego, né? Isso, porque você fala rede, você acha que todo mundo vai perder o emprego. Não. A rede está grande, a Record News? A rede está grande. Olha, eu vou contar rapidamente para você. Estive recentemente em Portugal. E um dia em Lisboa, uma sexta-feira que eu vim embora, 6 pessoas me pararam na rua. Eu disse, não, apresentador do jornal. Aí eu não sabia, o jornal da Record News vai no canal internacional da Record. Que legal. Então entra em Portugal. Entendi. Portugal, Angola, Moçambique, entendeu? Nossa senhora, então, quer dizer, era para mim uma surpresa. Responsabilidade também, né? Sem dúvida.
Como é que está agora o jornal? Quem participa com você? Bom, a gente tem um time bom aí no jornal. A gente tem o Ricardo Couto, que você conhece bem, está aqui conosco. O Nirlando Beirão, está sempre conosco. O Davi Wipp, o médico Davi Wipp, é nosso comentarista. O Adib Jatene é nosso comentarista. O Daniel Castro, que escreve na área, é nosso comentarista. O Álvaro José, grande Alvinho, que é nosso comentarista de esporte. O Cosme Rimoli também na área do esporte. José Paes Leme, pai de Fernanda Paes Leme, entre outras coisas. Exatamente. Mas que é um cara que sabe muito tudo. O homem sabe tudo, um homem extraordinário, uma cultura extraordinária. Eu amo Alvinho também. Então esses são os fixos. Agora, nós temos a quantidade de pessoas que nós convidamos todo dia. Tá. Então a gente tem pessoas convidadas que falam de assuntos do dia. Sociólogos, professores. E vai por aí. Ontem, por exemplo, trouxeram um biólogo. Vocês vão falar do quê? Ontem tive uma notícia que a Nova Zelândia vai acabar com os gatos. Trouxemos um biólogo especialista em gato e disse, escuta, por que os caras querem acabar com o gato? Qual é o problema do gato? E ele veio. E fora isso, o jornal está simultaneamente no portal R7, onde eu tenho o blog do Barbeiro. Aquele que eu já tinha lá, o blog do Barbeiro. Então, quer dizer, simultaneamente está na televisão e simultaneamente está na internet. Né? Por isso é que a gente abre o jornal um pouco antes, com um cantor convidado da MPB. Vá fundo, fundo, bote fé nas raízes, pise, pise, crie pés no mundo, vá fundo, fundo, fundo. Você é uma pessoa tensa? Você fica tenso na hora de fazer o jornal? Nada. Porque você teve um pré-infarto, foi isso? Tive. Mas foi um problema congênito. Né? Eu tinha um turbilhonamento aqui num determinado lugar, que eu nunca soube na minha vida, porque eu faço yoga, faço nada. Não cheguei a ter um infarto. Mas foi aquilo foi um depósito e um dia eu ia jantar na casa do Sardenberg, que é o comentarista lá da... Você vê? Maravilhoso. Passei lá no Samaritano, o cara me perguntou, não, peraí, você não vai sair não. Aí fizeram um cateterismo e o médico falou para mim, esse lugar aí é um lugar perigosíssimo, não dá para colocar stent. Aí ele falou para mim, eu não sei o que você vai fazer. Se fosse eu operava isso agora, porque senão você vai morrer. Então, brinca, vou montar nesse cavalo também. Esse não bateu no muro. Exatamente, que bom, graças a Deus, né? E eu posso ter essa oportunidade de estar aqui com você, te visitando hoje. Você que foi meu colega de escola, meu professor, que eu tenho o maior carinho, maior admiração. Obrigadíssimo. Obrigado. E até sempre, viu? Até sempre, obrigado. Eu estou me lembrando muito, que a gente precisa muito da tua sabedoria. Obrigado, Léo. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Até mais, obrigado.